ainda era escuro na compreensão do mistério da ressurreição. E a pedra que sela o túmulo foi removida. E não foi retirada para Jesus sair, mas para que Pedro pudesse entrar. A ausência do Senhor provoca angústia, lágrimas e vazio. E é o vazio que bloqueia Maria Madalena de entrar no túmulo. Não basta chegar depressa ao túmulo e ver ali o sudário estendido no chão, como fez o discípulo amado. É necessário aguardar Pedro, o primeiro, que em prolongado detalhe vê além do mistério das faixas de linho por terra e do pano que cobre cuidadosamente a cabeça de Jesus, os sinais que conduzem o reconhecimento na fé à ressurreição do Senhor. Mas com tudo isso, Pedro sentiu ainda medo e ficou a porta fechada, trancado em si. Ele não queria sair. Mas Jesus entrou. Esse pescador, Pedro, quem é? O que o fez tornar-se príncipe e virar papa? O que é a pedra? Este pescador é o Simão, filho de Jonas, e foi Jesus quem mudou para Pedro. Natural de Betsaida, viveu em Cafarnaum e era pescador no lago de Tiberíades. Pedro não foi o primeiro a ser chamado para seguir Jesus. O primeiro foi André, seu irmão. Foi o próprio André que levou Pedro a Jesus. Porém, quando você vai consultar a lista dos discípulos, tanto em Marcos, quanto em Mateus, como em Lucas e até no Atos dos Apóstolos, ele é sempre colocado como o primeiro da lista. E assim, confirma essa posição como um lugar de honra, de destaque. É o primaz. E a lista sempre altera, porém o primeiro sempre é Pedro e o último sempre é o Judas Iscariotes. Quando você fala o primeiro, o termo grego colocado ali é protos. Protos é traduzido como o primeiro. E em latim é príncipes. Daí, príncipe, em português, de onde vem a expressão da bela tradição de o príncipe dos apóstolos. Essa tradição é atribuída a Pedro. Nos evangelhos sinóticos existem realmente diferença nessas listas, mas Pedro é sempre colocado como o primeiro, o príncipe dos apóstolos. Mas é Pedro. Pedro é um homem simples. É um príncipe simples, inquieto e impulsivo às vezes, fala e age em nome dos outros apóstolos, pede explicações a Jesus sobre sua pregação, suas parábolas, se envolve realmente todo de coração e questiona tudo, e em certa ocasião, Jesus declara a Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este versículo tem causado controvérsia, uma dificuldade para muitas tradições, igrejas e teólogos, para tentar entender qual deveria ser a forma correta de governar a igreja, qual o papel do Papa, incluindo a sua infabilidade papal, que confundem com impecabilidade papal. Qual a sucessão
apostólica. O que é a sucessão apostólica? É importante para isso analisarmos o texto de Mateus. Agora, diz o texto de Mateus que, chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, no falar das pessoas, quem é o filho do homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda Jeremias, alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, sempre presente. Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. O ritmo estrófico. Tu és o Cristo, tu és Pedro. E essa confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus, nós vamos perceber isso, inclusive, pelo próprio Paulo, quando ele vai proclamar em Atos, Jesus é o Filho de Deus. Uma outra análise interessante, esse macarismo, que é a bem-aventurança, está em Mateus 5, diz, bem-aventurado és tu. Pedro recebe esse elogio, essa bem-aventurança. Depois, o chamado pelo nome. Simão, filho de Jonas. E Jesus muda o nome para Pedro. Pedra, rocha. É um nome inédito. Um nome inédito. Depois vem carne e sangue. Carne e sangue se fala do homem em suas condições normais, na sua natureza humana. E aí vem uma resposta solene de Jesus. Revelação de Deus a Pedro. Não foi Pedro que falou com uma condição humana, mas o próprio Deus que revelou isso, e Jesus é o Filho de Deus, a Pedro. É uma experiência singular. Depois o Pai que está nos céus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Pedro recebeu essa revelação de próprio Deus. A assonância, essa repetição, Pedro, pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, percebe uma relação muito íntima de Jesus para Pedro. E esse Pedro, pedra, é na verdade uma promessa que o próprio Jesus faz. Sobre esta pedra eu edificarei. No contexto de toda essa situação, Jesus havia sondado, na verdade, os seus discípulos a respeito do que as pessoas diziam sobre ele, sobre sua identidade de filho de homem. E aí onde Pedro ele entra e responde isso corretamente. E Jesus fala para Pedro por identificar corretamente que Jesus é o Filho de Deus encarnado. Jesus aprova esta identificação, enfatizando que seu discípulo não havia descoberto isso por ele mesmo, mas pelo próprio Deus que revelou isso. E no jogo de palavras, Jesus muda o nome de Pedro, que antes chamava Simão. Simão é compreendido como aquele que escuta, com audição, como ouvinte. Ele é um ouvinte, ele não está ainda
completamente ativo neste mistério. Jesus coloca o nome de Pedro. Em grego é Petros, pedra, ou Cefas em aramaico, que é a língua falada de Jesus. E promete, então, que estabelecer aí a igreja sobre esta pedra, Petra, grego. Pouco tempo depois, Pedro torna-se o ponto de referência, o ponto máximo dos primeiros seguidores de Cristo. Prega em nome de Jesus, ele é perseguido, ele é preso, depois crucificado e morre crucificado de cabeça para baixo, a pedido do próprio Pedro para não morrer crucificado na mesma condição que Jesus, o seu mestre, porque Pedro ainda assim achava indigno de morrer como o seu Senhor. Isso aconteceu, a morte de Pedro, juntamente com a morte de Paulo, provavelmente no dia 29 de junho do ano 67. Pedro no circo de Nero, nessa perseguição que havia na época, e que fica na colina vaticana, e Paulo fora dos muros. Como alguns teólogos discutem bastante, ou discutiam, sobre a veracidade desse texto de Mateus, que somente Mateus tem esse diálogo de Cristo com Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Muitos teólogos católicos, protestantes, acreditavam que essa passagem de Mateus é um acréscimo. Foi colocado posteriormente como homenagem ao pescador, Pedro, e não é próprio de Mateus. Então, sendo assim, iria perder bastante a autoridade do nome de Pedro. Mas surgiu um grande teólogo de renome chamado Oscar Cullmann, que provou a veracidade do texto como sendo próprio de Mateus e a posição de destaque de Pedro na igreja. Este Oscar Cullmann fez uma análise minuciosa desse texto de Mateus, provando sua autenticidade. A frase sobre esta pedra se refere realmente a Pedro, pois, partindo da análise contextual e gramatical, somente Pedro é mencionado neste verso, e o trocadilho se refere a ele. Segundo ele, Hermann, as palavras de Jesus sobre esta pedra se referem a Pedro por causa da revelação que recebeu e da confissão de fé que ele fez. Pedro foi nomeado por Jesus para estabelecer as bases da futura igreja. Somente Pedro é mencionado neste verso, e o trocadilho com seu nome se aplicou a ele. Então, a que se refere mesmo esta pedra? Vamos considerar algumas das respostas, ao meu ver, não muito corretas, antes de apresentar aquela que é realmente a certa. O que é esta pedra em Mateus 16? A primeira é que a pedra, como Pedro, seus sucessores romanos. Veremos agora. Esta primeira resposta, a pedra como sendo Pedro e seus sucessores romanos, é uma interpretação da Igreja Católica, como que se referindo a Pedro, o primeiro Papa, e o início de uma sucessão apostólica. Jesus, ele instituiu uma linha oficial intacta de sucessores de Pedro e dos outros apóstolos até os dias atuais da Igreja. A palavra Papa é uma forma carinhosa de chamar pai. Aquele Pedro que é o bispo de Roma, onde a igreja de São Pedro foi construída no local onde Pedro está. Por isso a sede é em Roma. E este
sucessor de Pedro, ele tem autoridade de quê? De ensino, governo e santificação da igreja. Ele é mencionado como o Pedro porque a própria estrutura eclesiástica, juntamente com o ato e a sequência de dar as chaves a Pedro, faz com que nós percebemos a necessidade dessa sucessão de Pedro e dos apóstolos. Encontramos, inclusive, em Atos, no capítulo 1, um exemplo dessa sucessão, quando é mostrada a substituição de Judas Iscariotes por Matias, um novo membro que iria incorporar ao grupo dos apóstolos. Os apóstolos não apenas se preocupavam em manter a lista dos apóstolos, mas também em organizar a igreja em diferentes níveis de liderança, como percebemos em Atos, no capítulo 6. Relata a nomeação de diáconos para cuidar das necessidades dos fiéis. Também menciona presbíteros e assim outros que vão cuidar da própria igreja. A segunda resposta seria a pedra como confissão de Jesus ou de Pedro. Embora Pedro seja Petros, uma pedra pequena, Jesus é Petra, a rocha. Desta maneira, a afirmação de Jesus não é sobre um papel especial para Pedro, mas sobre o próprio Jesus como sendo a pedra angular da igreja, como apresenta textos que sugerem ou parecem sugerir, de acordo com a interpretação protestante, em Efésios, em 1 Coríntios, em 1 Pedro. Uma segunda interpretação protestante popular diz que esta pedra não é Jesus, mas a confissão de Pedro sobre a identidade de Jesus. No entanto, esta verdade é tão totalmente desconectada, tão fora da realidade da pessoa de Pedro. A confissão em si, ela é enfatizada como o fundamento para a igreja do Messias, e não Pedro como aquele que confessa. Perceba que a ênfase é realmente sobre a igreja e não a Pedro que confessa de acordo com essa interpretação. Há dois principais problemas aí. Primeiro, naquele contexto, Jesus afirmou que é ele quem edifica a sua igreja e não o seu fundamento. Na verdade, ele prometeu que ele iria edificar a sua igreja sobre o fundamento desta pedra. Segundo, estas interpretações tendem a impor uma barreira entre a pessoa de Pedro e sua confissão divinamente revelada. Por isso, esse tipo de resposta não está correta. E a terceira resposta é a pedra como Pedro em razão da sua confissão. O principal sustentáculo para esta perspectiva pode ser visto no papel histórico salvífico de Pedro. Ele é o primeiro a anunciar o Evangelho de Jesus aos judeus. Ele confirma a inclusão dos samaritanos na igreja. Enfim, ele é o instrumento da conversão e para a conversão dos primeiros gentios. No livro dos Atos, se vê como as chaves do reino são usadas para a edificação da igreja e sempre ao destaque de Pedro. Por isso que ele é citado como o primeiro nos evangelhos sinóticos. Pedro pode ser tanto um porta-voz quanto um líder entre os 12. E realmente o é. Tanto que Jesus o louva individualmente, ele troca o nome e, em razão disso, lhe oferece as chaves. E Pedro, realmente, ele morreu
em Roma. Essa é a razão que a sede da Igreja Católica está em Roma. Quando isso aconteceu? Está confirmado isso? Um serviço profundo de um trabalho que durou de 1940 a 1950. Uma pesquisa arqueológica que foi feita no local do Vaticano encontrou pistas claras, comprováveis de que Pedro realmente morreu ali, naquele lugar. Encontraram um grande cemitério e um dos túmulos com indícios de Pedro, dizendo: Pedro está aqui, Pedro, rogai por nós. Todas essas confirmações foram colocadas lá, e lá se ergueu a igreja de São Pedro. Hoje está em cima do túmulo do próprio Pedro. Nós encontramos, do ponto de vista da igreja, na tradição e do próprio texto bíblico, citações e alusões claras da presença de Pedro em Roma. Não se contesta que Pedro nunca esteve em Roma, mas quando nós pegamos, por exemplo, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 13, Pedro está em Roma e saúda o povo de Babilônia. Depois nós temos uma belíssima, profundíssima carta de São Clemente, que conheceu inclusive o apóstolo São João. São Clemente, no ano 96, ele escreve para os coríntios. Ele diz: lancemos os olhos sobre os excelentes apóstolos. Pedro foi para a glória que lhe era devida. E foi em razão da inveja, da discórdia. E Paulo mostrou o preço da paciência. Depois de ter ensinado a justiça ao mundo inteiro e ter atingido os confins do Ocidente, deu testemunho perante aqueles que governavam e desta forma deixou o mundo e foi para o lugar santo. A esses homens juntou-se uma grande multidão de eleitos que, em consequência da inveja, padeceram muitos ultrajes e torturas, deixando entre nós magnífico exemplo os dois. Carta de São Clemente. O bispo Dionísio, lá de Corinto, também escreve aos romanos no ano 170 depois de Cristo o seguinte: tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos Pedro e Paulo formaram na doutrina do Evangelho. A seguir, indo para a Itália, eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos e, por fim, sofreram o martírio simultaneamente. Orígenes, entre 185 e 253, responsável pela escola catequética de Alexandria, ele afirmou: Pedro, ao ser martirizado em Roma, pediu e obteve que fosse crucificado de cabeça para baixo. Irineu, entre 130 e 202, bispo de Leão, ele disse o seguinte: para a maior e mais antiga, a mais formosa igreja, fundada pelos dois gloriosos apóstolos Pedro e Paulo, e ainda os bem-aventurados apóstolos, fundando e instituindo a igreja, entregaram a Lino o cargo de administrá-la como bispo. Este sucedeu Pedro. A este sucedeu Anacleto, depois dele, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, Clemente recebeu o episcopado. Percebemos aí, já nessa carta de Irineu, no ano 130 a 202, já falando desta sucessão apostólica. E encontramos desses citados aqui na Bíblia
o nome de Pedro, primeiro Papa, Lino, segundo, e Clemente, como estão nessas citações do texto. Alguns ainda jogam pedras de discórdia contra a sucessão de Pedro, mas, como dizia Pedro Bezerra de Araújo, da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, as pedras do caminho podem não ser apenas pedregulhos, continuam pedras, porém sua destinação depende do caminheiro. São Francisco, com algumas pedrinhas, ele reconstruiu a igreja. E nós? O que fazemos com a pedra? Pense bem. Paz e bem para você.